Tá, meus amigos, aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Cicleton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, que tenham like, que sejam membros de nível 3 para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Bem, eleição para o Parlamento Europeu, certo? Essa foi a notícia da semana. Essa é a preocupação da semana. Mundialmente o debate está fraco. Não só no Brasil, certo? Não só no Brasil. Alguns apontamentos que têm que ser ditos. Mateus, alguém vai vir me perguntar, Mateus, a extrema-direita foi bem nessa eleição para o Parlamento Europeu? A resposta que eu tenho para dar é não. Não. Já eu explico por quê. Certo? Em primeiro lugar, o que é que precisa ser dito? O Parlamento Europeu é um parlamento simbólico. Ele tem muito pouco poder. Mateus, quem controla a União Europeia? Responda você. Os burocratas da Comissão Europeia. São quase todos filhos de burocratas da União Europeia. E a maioria é de famílias, certo? Que estão na União Europeia desde a sua fundação. Gente que foi reunida ali pelo Alexandre Kojève. Ursula von der Leyen é um exemplo. O pai dela já foi um dos fundadores da União Europeia e ela nasceu em Bruxelas, inclusive. Foi educada em colégios europeus. Existem colégios para filhos de burocratas da União Europeia. Atenção! Eles são educados em colégios especiais. É um negócio muito bizarro. Mas muito estranho mesmo. Grande parte do orçamento da União Europeia é secreto. Em alguns anos, isso pode chegar a 60%. O Parlamento da União Europeia não se reúne. Atenção, certo? O Parlamento da União Europeia, ele é em Estrasburgo, naquele prédio que parece a Torre de Babel, como pintada pelo Peter Bruegel, certo? Errado. Aquele prédio é apenas simbólico. Os escritórios dos deputados e dos seus assessores são em Bruxelas. Quando vai haver uma sessão, corre todo mundo de Bruxelas para Estrasburgo. Eles vão descendo lá, descem ali, né, pelas Ardenas, passam ali por Luxemburgo, né? Isso os assessores, né? Porque os deputados vêm em um corredor aéreo, certo? De Bruxelas, certo? Até lá a Alsácia, até chegar na Alsácia, até chegar a Estrasburgo, certo? Então isso quer dizer que o Parlamento Europeu é uma grande farsa? O Parlamento Europeu é uma grande farsa para enganar trouxa, certo? É uma grande farsa para enganar trouxa. Isso é a primeira coisa que precisa ser dita, certo? O Parlamento Europeu é uma fraude. Certo? Quem manda em tudo são os burocratas da Comissão. O Parlamento Europeu tem poder quanto rei na maioria dos países monárquicos do Ocidente. Agora, Mateus, e a extrema-direita ganhou força? Resposta bem simples. A direita ganhou força. Mas essa direita que está aí não pode ser chamada de extrema-direita. Por exemplo, pegue a AfD, Alternative für Deutschland, certo? O projeto da AfD, o plano da AfD, é a mesma coisa da União Democrática Cristã do final dos anos 90. Não tem absolutamente antes da Angela Merkel assumir o
né? Que a Angela Merkel é uma esquerdista que é originária da Stasi. A Angela Merkel foi agente da Stasi, certo? Ela foi mandada, certo? A Angela Merkel, o pai dela, que salvo engano, era o Horst Merkel, ele era a liaison do governo da Alemanha Oriental com a igreja luterana, certo? No plano de se infiltrar na igreja, dos comunistas se infiltrar na igreja luterana para sucateá-la e eles conseguiram acabar com a religião em até 80%. O catolicismo não era, sempre foi uma minoria ali naquela região, né? Então o catolicismo não se dera esse trabalho, né? E a Angela Merkel, ela era um agente da Stasi para se infiltrar em partidos de imposição que foram fundados no fim da Alemanha Oriental. Alguns desses partidos se uniram à União Democrata Cristã, certo? E como a Angela Merkel cumpria duas cotas, porque ela era mulher e ela era da Alemanha Oriental, além de ela ser cientista também, né? Ela tinha uma tese de doutorado, ela é química, né? E a tese de doutorado dela dava a ela uma certa experiência em lidar com questão ambiental, botaram para ser ministra do meio ambiente. O Helmut Kohl disse que foi o maior erro da vida dele, certo? E ela levou a CDU para a esquerda. Então entendam uma coisa, certo? A AfD, Matheus, ela é um partido 14, ela é um partido bigodista? Não. A agenda da AfD é a agenda da União Democrata Cristã nos anos 90. Houve uma demonização causada pelo serviço de inteligência doméstico da Alemanha. Churchill exigiu que a Alemanha tivesse um serviço de inteligência doméstico para sabotar os próprios cidadãos da Alemanha. Eu não sei se vocês sabem disso, a Alemanha é o único país do Ocidente que abertamente e declaradamente faz operações de espionagem contra os seus próprios cidadãos. Certo? Mas ainda assim, a AfD ela não é de extrema direita. Embora desses partidos aí que se dizem que são de extrema direita, a AfD ainda seja o mais fiel aos seus princípios, o mais fiel ao que eles realmente defendem, ao que eles defendem, certo? Na França ganhou muita força agora, né, nessa eleição para o Parlamento Europeu, o partido, né, da Marine Le Pen, que no caso o nome original era o Front Nacional, mas agora mudou de nome, já teve vários nomes, meio que ela querendo acabar com esse estigma, né? Porque é o seguinte, dela era uma figura muito bizarra, certo? Ele é o Jean-Marie Le Pen, o Jean-Marie Le Pen é um desses burocratas partidários, um análogo direitista ao Mitterrand, que por alguma razão conseguiu reunir ao seu entorno vários nomes da direita radical francesa. Que a direita em todos os países da Europa é muito ligada à antiga nobreza e à antiga aristocracia. O Jean-Marie Le Pen reuniu muitos contatos nesse meio aí, certo? Eu não sei como, porque o Jean-Marie Le Pen é um sujeito assim, completamente bronco. Não é o que você espera do direitista francês, né? Apesar de que, né, o Bernanos, muita gente meio que colocou na cabeça desse povo, né, que o cara ser um bronco, né, o cara ser um sujeito assim, muito grosseirão, etc., é um sinal de que é uma pessoa autêntica e indisposta a transigir com o establishment, né?
Isso aí é uma coisa que fez um mal danado. Isso aí fez um mal desgraçado. Isso é uma coisa que eu até entendo, mas fez um mal desgraçado. Né? Filha dele, o fato é que ela se dispôs a transigir com quase tudo que o pai dela criticava, mantendo só duas pautas. A pauta da imigração e também uma pauta de crítica a certas políticas do estamento burocrático francês. Né? Que diga-se de passagem, certo? O Macron já foi o presidente mais antiburocrático da França, até hoje. Né? Então, assim, nesse ponto, a única diferença quase é a imigração e a valorização ao trabalhador, que é algo que o Lacron e o grupo dele desprezam. O Lacron e o grupo do Lacron desprezam o trabalhador. Tá? Então, de fato, a diferença é essa. O Zemmour, cujo partido também cresceu, o tal do Henrique Zemmour, ele é um cara menos transigente. Agora, o Zemmour não é um homem também de extrema direita. O que é que o Zemmour foi tratado como gente de extrema direita? Porque ele era um jornalista muito respeitado na França até um certo momento. Por que começaram a dizer que ele é de extrema direita? Porque o Henrique Zemmour ficou opinião que eu acho que até uns 15 anos atrás seria uma opinião perfeitamente razoável, certo? E eu acho que ainda hoje, por exemplo, no Brasil ou até nos Estados Unidos, é uma opinião plenamente razoável que o Marechal Pétain fez um acordo com o 14 para não deixar a França sofrer mais na mão do 14 e o 14 fazer mais massacre, fazer mais coisas. Isso aí é uma opinião que no Brasil eu acho que mesmo o maior comunista não vai objetar. Certo? E certamente na França, há 15 anos atrás, essa opinião não seria um tabu de jeito nenhum. Certo? Quando você tem uma mídia enlouquecida, claro, a mídia francesa não é tão woke quanto a dos outros países da Europa. Aliás, a mídia dos países católicos, nos países católicos, entre aspas, o woke não pegou tanto assim. Certo? Nos países católicos, assim, entre aspas, acredita quem quer esse catolicismo. Certo? Mas não pegou tanto assim. Certo? No caso da França, porque a Hélène Carrère d'Ancosser era agente do Putin. Né? Aí ela acabou com linguagem, não deixou entrar linguagem neutra, não deixou entrar isso aí. Mas é um país sumamente avacalhado também. Certo? Não estou falando que não seja avacalhado. Agora, gente como a Le Pen e a Meloni, desse partido Irmãos da Itália, estão sabotando, por exemplo, a AfD. Por quê? Porque a AfD quer acabar com essa farra de dinheiro da Alemanha e dos outros países do norte para os países do sul. A França até teria como se manter, mas a França empresta muito dinheiro à Itália e a esses outros países, e se eles entrassem em insolvência, ela ficaria mal. Então eles isolaram, por exemplo, a AfD. A Le Pen já está se vendendo como amiga da Leyen, né? Aliás, essa família Le Pen
foi uma das maiores desgraças da história da política francesa, sendo bem sincero aqui. Né? Nunca vi uma liderança tão tosca ter se cristalizado como, enquanto liderança familiar em um país da Europa. Eu nunca vi. Certo? É um caso assim que não tem precedente. Né? Uma família muito tosca que se cristalizou como uma família política na Europa. Em regra, isso não se cria. Né? Na Europa, não. Pode se criar nos Estados Unidos e outros países, mas na Europa, não. Mas vingou. Né? Não sei como. Nunca entendi. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Certo? Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Tem muito a ver, como eu disse, com essa visão aí que o Bernanos, que outras pessoas jogaram, de que o sujeito que é tosco, que é desbocado, é uma pessoa que é necessariamente menos transigente em relação ao establishment, etc. Né? O que não necessariamente é verdade de jeito nenhum. Né? O Olavo de Carvalho seria o equivalente brasileiro a esse tipo de gente aí, certo? Ele mesmo admite que o Bernanos é uma influência. O Bernanos, esse tipo esse tipo de maluco aí da direita francesa, é uma influência para esse estilo agressivo dele, né? Léon Blois. E que, agora diga-se de passagem, o Macron, certo? Que é um cara que é louco. Porque o Macron, além de ele ser um sujeito que serve a uma agenda, ele é louco, certo? Ele é casado com uma velha, tá certo? O Macron é casado com uma velha, esse cara é louco. Ele decidiu dissolver o parlamento. Decidiu dissolver o parlamento. Aí é que eu pergunto, seria melhor ter ficado com o rei, né, ao menos, né? Porque que diabo é isso, né? O cara, ele tem o poder de dissolver o parlamento. Ele é rei, né? Voltou, tudo de novo, né? Para testar, ele quer testar se o Front Nacional consegue, ou o nome que ele tem hoje, muda. Nesses últimos anos mudou de nome, acho que quase todo ano muda de nome. E os outros partidos da França também mudam de nome quase todo ano, né? Ao menos a Alemanha, ao menos os outros têm um nome que continua, né? Mas francês tem essa mania de eufemismo burocrático, satânico, né? Aí eu acho que ele quer reunir aí, não sei, provar que o Front Nacional não tem poder nenhum, que isso aí foi inisfato, não sei se ele consegue, não. Se ele não conseguir, acho que ele está lascado. Acho que ele está lascado. Mas cartas na manga é o que aquele sujeito não deve ter, né? Ele deve ter. Claro, né? Ele é maluco. O Lacron, louco. Não é casado com velho, né? Não é casado com velho. Velho ali. Ela aparece, certo? A capa de disco do Iron Maiden. Parece aqueles personagens lá de capa dos discos do Iron Maiden, certo? Aquilo ali é um negócio muito surreal, certo? Esse Lacron, ele é um sujeito que deveria receber. Ele não deveria ser presidente de um país. Ele deveria estar internado, certo? Em um manicômio. Esse cara é louco. E me parece que sim. Até os globalistas, que são mestres dele, parece que não percebem isso muito bem, né? Que esse cara é louco. Esse cara aí é. Por exemplo, o Macron, ele é um globalista que acabou com a École Nationale d'Administration, que é o órgão de formação do estamento burocrático francês. Ou seja, parece que na cabeça dele, ele não percebeu ainda que o projeto globalista é um projeto de radicalização do estamento burocrático, né?
de você transformar o estamento burocrático numa única realidade social possível. Aquele cara é louco. Certo? Para vocês terem uma ideia, certo? Nesse gabinete aí do Lacron, tem até ministra, certo? Que, sei lá, eu não sei bem dizer, mas me disseram que ela é até atriz pornô, certo? Que posou pra Playboy, né? É atriz pornô, alguma coisa assim. Não tem coisa. Esse cara é louco, certo? Esse cara é louco. Aliás, os jovens têm ódio ao Lacron. Ele é um presidente geriátrico. Ele é um presidente geriátrico. É estranho, porque ele é um presidente que foi eleito como jovem por idoso. Muito estranho isso aí. Né? Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. Eu quero que o Lacron vá se lascar e até logo. Né? Aliás, turminha do mundo livre, até que o Lacron é o menos ruim. Verdade seja dita. Né? Aquele Scholz eu acho que ainda é pior que o Lacron. Né? O Bidê eu ainda acho que é pior que o Lacron também. Mas eu quero que o Lacron vá a merda. Foi um forte abraço a todos e até logo. Né?